Por isso Pedro diz aqui: vocês o mataram crucificando por meio de homens maus. Agora, note que no mesmo versículo, Pedro diz que tudo isso aconteceu conforme Deus havia determinado. Deus havia decretado. A esse, verso 23, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Eu comecei pela culpa dos judeus para mostrar a vocês que a soberania de Deus não isenta o homem das suas escolhas e das suas decisões. A soberania de Deus é muito clara na Bíblia. Pode ser mais clara do que isso aqui? Isso que aconteceu foi o decreto de Deus, foi o plano de Deus, no seu plano determinado, o seu desígnio antecipado e a sua presciência, o seu conhecimento de todas as coisas. Não é o conhecimento de que Deus viu o que é que ia acontecer, porque imagine se Deus deixasse o plano da salvação a critério das decisões humanas, né? Tinha tudo para dar errado, vai que Judas não trai ele, né? Vai que não acontece nada disso. Não, tudo havia sido decretado por Deus. A presciência é a maneira de Deus acompanhar os detalhes do plano que ele já havia estabelecido. Deus havia decretado a morte de Cristo exatamente como ela aconteceu, de uma forma que não tirou e não tira a responsabilidade dos judeus, de Pôncio Pilatos, dos soldados, dos romanos em geral. Não tira. E isso está na Bíblia toda. A Bíblia afirma essas duas verdades constantemente. Deus está no controle da história, no controle de suas criaturas, nada acontece fora da sua vontade, e no final o que vai prevalecer é a vontade dele. Ao mesmo tempo, você é responsável pelas suas decisões, você vai ser responsabilizado pelas suas escolhas. Quando você faz alguma coisa, você faz absolutamente porque você quer fazer, e você vai ser julgado de acordo com isso. De forma que nós não podemos imputar a Deus a culpa e o pecado de suas criaturas. Esse é um mistério com o qual nós temos que conviver. Quando as pessoas tentam resolver esse mistério, porque essas duas coisas estão juntas na Bíblia, no único versículo, no mesmo versículo, está aqui, soberania de Deus e responsabilidade humana. Quando as pessoas tentam separar isso aí e achar uma solução, ou elas caem no libertarianismo, no livre-arbítrio, e Deus não conhece nem o futuro, porque a consequência final é essa. Se Deus não conhece, se o homem é livre de forma que nada das suas ações é decretado, se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então já está definido. Porque Deus sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então significa que está definido o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Então, por lógica, Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro, porque se Deus conhecer o futuro, ele já está fixo. Ele já está fixo. Então, alguns, ao tentar enfatizar a liberdade ou o livre-arbítrio em detrimento da soberania de Deus, vão cair nessa linha aí, como muitos têm caído. Ou outros vão enfatizar tanto a soberania de Deus que vai transformar o homem num robô, vai transformar predestinação em determinismo, que é diferente, completamente diferente. Então, precisamos ter cuidado para não, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Vamos manter juntos aquilo que Deus manteve. Compreendemos? Não. Como é que Deus pode ser absolutamente justo, soberano sobre tudo o que acontece e, ao mesmo tempo, eu sou responsável pelos atos que eu cometo, e Deus não é culpado do mal, ele não pode ser responsabilizado pelo pecado. Como é que isso acontece? Eu não sei. E eu humildemente adoro o mistério do ser desse Deus, que ele é tão grande e tão poderoso, que ele é capaz de fazer isso sem entrar em contradição. Nós não. O problema é que a gente quer medir Deus por nós. Mas Deus, sendo Ele o que é, Ele é capaz de fazer isso sem entrar em contradição interna. E Ele é perfeitamente justo, fiel e amoroso. E Ele pede que nós confiemos nele. Você vê que para Pedro aqui não tem tensão nenhuma, quer dizer, não tem problema nenhum. Ele afirma no mesmo versículo, no mesmo fôlego, na mesma frase:
vocês mataram Cristo conforme o decreto antecipado de Deus. Conforme o decreto antecipado de Deus.